Eu não sei se é engraçado. A gente aprende muita coisa. Tem muita coisa dentro do BMT que a gente vai trazendo para a vida. Não tem jeito. De Né? disciplina, De você disciplina, de tudo. Tudo você consegue trazer para o seu dia a dia. Uhum. Né? E uma das coisas que minha esposa, aspas, aí, ficou decepcionada foi porque ela achou que eu ia voltar do BMT fazendo todas as camas lá em casa, né? Mas ainda eu falei, não quero fazer cama nunca mais na vida. Porque... Do tanto que você fez Nossa, lá. teve uma vez lá que a gente ficou fazendo cama 1h30, porque os meninos do meu fly, eu era o mais velho. E eles eram muito bons. De coração muito bom. Mas a disciplina não era muito boa. 18, 19 anos. Justamente. Então, assim... Não é nem culpa deles, né? É todo dia a gente tinha que pagar uma penalidade diferente, entendeu? Tipo, flexão. E dos flyers que tinha? O meu... As pessoas falaram que o meu foi eleito o pior. Assim. Teve a eleição, né? Eu encontrei com o Hamilton algumas vezes depois, durante o BMT. Ele tá assim, qual que é o seu fly? Eu falei, é tal. Ele, cara, os instrutores estão falando que o seu é o pior que tem. Pô, tava correndo a notícia tava assim, correndo cara. a notícia, entendeu? Não, e eu lembro que teve uma vez lá que, cara, tem hora pra tudo, inclusive pra rir, né? Então, quando você tá marchando, você tá fazendo os negócios, você tem que ter uma disciplina. Aí o menino começou a rir do nada, aí tava passando um instrutor lá, o cara já veio um homem altão lá com um bigodão. Do nada, assim. Do nada, rindo sozinho. Aberto. O que vocês estão rindo aí? Tá, eu já comecei a andar de ladinho assim. Eu falei, não deixa sobrar pra mim, não, Deus, porque esse cara vai começar a me cobrar. Eu não sei nem o que ele vai estar falando ali comigo. Eu não sei nem como que eu vou reagir. Mas eu sobrevivi. Né? A gente vai sobrevivendo ali dia após dia. Mas eu nunca paguei tanta flexão de braço na minha vida. Flexão também você não quer mais fazer. Não, mas eu ainda alguns exercícios eu ainda preciso, né? Porque quando a gente vai para ativa, tem um período do ano que você tem que fazer o seu teste físico. Então, você tem que continuar fazendo alguma coisa. Você não faz na mesma intensidade. Do jeito que você fez aí, você fez 3 vezes mais do que todos os outros flyers. E o detalhe que, por exemplo, eu passei lá no BMT o Thanksgiving, Natal, Réveillon e meu aniversário, que foi em fevereiro. Só que no meu aniversário eu já estava na escola técnica. E como presente de aniversário, meu instrutor lá chegou, quantos anos você está fazendo? Eu falei, 40. Ele, então todo mundo vai fazer 40 agachamentos agora. Ô, louco! De presente para todo mundo. Sério? Só que era aquele agachamento assim, 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2. Então foi tipo 80, entendeu? Daqueles que você termina que você nem anda mais direito. Isso. Pô, mas você pegou um fly aí, velho. Mas aí, então, assim, a dica, não, se você cair no seu basic training e seu aniversário, tem não que esperar. Fala, não fala. A não ser que você tenha 18, 19 anos, aí tá beleza, né? Então, assim, aí dentro da realidade do BMT, você vai aprendendo muita coisa, porque na Força Aérea você estuda bastante. Uhum. Você tem muitas aulas. Né? No próprio Basic Training. No Basic Training você estuda bastante. E sempre que você estuda, dependendo do que é, você tem um teste prático depois para poder fazer. Que é onde, de novo, eu ficava pensando assim, nossa Deus, eu não entendi a aula direito. Mas prática é bom. Você vê alguém fazendo, vai lá e repete, né? Você só não podia ser nem o primeiro, nem o último. Justamente. E eu lembro, eu até brinquei com a minha esposa, porque assim, a gente... No meu BMT, você tem tecnicamente você tem direito a 5 ligações. Né? O tempo são eles que vão determinar e tecnicamente se você merece. Quando você chega na graduação é certeiro. As outras 3 vai de acordo com... O merecimento não seu, mas do fly. Porque paga todo mundo paga a mesma conta, entendeu? Se um faz uma coisa errada, é na conta de eles todo fazem mundo. jus àquela... o justo paga pelo pecador. Justamente, é desse jeito. Aí eu lembro que eu brinquei com... Uma das coisas que para mim foi muito bom é que antes de eu ir, eu virei para minha esposa e falei assim, olha, eu não quero que você me escreve nada, porque eu quero chegar lá, eu quero só ficar focado e não quero preocupação com nada, não. Só que assim... Quando eu fui eu mandei uma carta para ela. Aí ela começou a me responder. Só que aí a carta demorava uns 10 dias. Tem um programa que as pessoas... Para ir e chegar. para voltar. A minha eu acho que demorou até 15 dias para chegar para ela.
Então, assim, tem um programa que as pessoas usam, que eu acho que chama Sandbox, que a pessoa que está do lado de fora manda, a carta chega com 1 ou 2 dias. Mas para quem está respondendo de lá ainda vai demorar. Mas mesmo assim ainda é uma comunicação mais rápida. Só que quando eu recebi a primeira carta dela, que aí ela chegou a me mandar foto do meu filho, do que eles estavam fazendo aqui, aquilo ali dava uma energia diferente. E como foi a sensação de mandar a carta? Imagine, velho, aquele negócio das antigas de mandar Bem carta. antigo, né? E, Nostalgia, né? nossa, assim, eu escrevi poucas cartas na vida, né? Mas era muito legal. Eu lembrava de filme, quando aquelas pessoas estavam indo pra guerra e ficavam mandando a carta, e chegava à noite. Né? Quando chegava à noite, você ficava esperando o pessoal falar: de Freitas, cartas aqui pra você e tal. Você vai lá e pega. Só essa sensação já... É muito bom. E assim, e é bem diferente, na verdade. Mas isso porque, assim, você tem que saber o seu porquê. Uhum. O porquê que você está fazendo, independente do que seja. Eu sempre brincava com os meninos lá, quando eles às vezes falavam que estava difícil, eu falava assim, olha, a vida é muito simples, mas simples é diferente de fácil. Simples é, se você sabe quem você é, o que você quer, aonde você quer chegar, vai lá e faz. Às vezes você vai estar cansado, mas você sabe o que quer, você tem que ir. Porque o meu pai me falava assim, Marlon, você não precisa saber o que você quer. Mas quando você não sabe o que você quer, quando você não sabe do que você gosta, você tem que saber o que você não gosta ou o que você não quer. Mas alguma coisa você tem que saber na sua vida. Porque diz o ditado, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Eu falo sempre isso. Para quem não sabe, qualquer lugar tá bom. Justamente. Então, assim, eu focava muito no meu porquê. E lá, paralelo a isso, porque eu peguei a minha cidadania durante o BMT. E essa questão, até voltando, que sua esposa mandava a carta com a foto, é aquele negócio, pô, eu reforçava o porquê que você tava... Justamente, era a força que dava. Às vezes vinha, principalmente por Natal, a gente sempre faz aquelas promessas, pô, né? Cara, No ano. Você foi no... Meu... Eu fui no inverno. No inverno, é verdade. No inverno que tá um frio daquele jeito. E nas épocas de fim de ano. De Natal, Ano Novo. E ainda era o Natal que o meu filho ia estar passando com a gente ainda. Então, assim, eu lembro que o meu filho, quando eu resolvia ir, eu conversava muito com ele, né? É um guerreiro Marlon aí, tá vendo? Aí meu filho falava assim, por que você tá indo, Dério? Os inimigos estão vindo? Eu falava, não, filho, pode ficar despreocupado. O que, na verdade, é muito bom. Porque depois que o meu filho viu, a gente brincava muito lá sobre influenciador. Ser influenciador de quem? Aí minha esposa começou a me mandar mensagem. Ela mandava mensagem no WhatsApp, mas eu não recebia porque eu não estava com o telefone. Mas aí falando que aí meu filho resolveu que ele quer ser airman também. Ele quer entrar para a Força Aérea. Então você começa a entender como que é diferente quando você começa a influenciar as pessoas de uma maneira positiva. É, seu filho, né? Então, assim, não, eu quero ser como o meu daddy. Aí ele começava a fazer flexão de braço, ele começava a fazer abdominal, fazer tudo. E isso é muito bom. Aí você começa a ver sentido nas coisas que vão fazendo, entendeu? Como as coisas vão alinhando, às vezes, de uma forma que você não esperava, mas que aquilo ali, no final, vai encaixando. Aí você vai entendendo. Igual os meninos, igual eu tava falando, os meninos do meu fly. Não tinha muita disciplina, mas todos eles eram incríveis. Tanto termos de suporte. E eu lembro uma vez, gente, se for para poder aprender a língua, aprende. Melhora um pouco antes de ir, porque faz muita diferença. Tinha acontecido alguma coisa lá, e a gente foi punido, né, o meu fly. E no outro dia, eu não tinha feito nada de errado. Aí ficava uma caixinha lá, os meninos, Marlon, ou de Freitas, eles me chamavam de Freitas, Brasil. Eles estão te chamando lá na sala tal. Eu falei, ixi, o que aconteceu? Eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu? O que eu fiz de errado agora? E os meninos já rindo já, né? Que é tipo quando você tá assim, vai lá na sala do diretor. Aí eu falei, eu preciso levar alguém comigo. Pô, aí... Tipo isso já. De Freitas... A sala lá do comando aí, rapaz. E eu, assim, eu preciso levar alguém comigo
E ninguém falava português. Falei, vou levar alguém que fale espanhol aqui, que vai ser mais ou menos parecido. Ou seja, né? nem nos Estados Unidos a quinta série sai do homem. Não sai. Não tem jeito, velho. Independente da idade. Pode ser, sei lá, com 40 ou 18. A quinta série você para ali. Pô. Ela tá lá. Aí eu chamei o menino lá, o Leon. Falei, vão comigo? Ele, vamos. Ele curioso também para saber o que era. Aí eu cheguei lá embaixo, lá assim. Aí o comandante lá... Você lembra de mim? Eu falei, ixi, eu lembro. Ele estava no meu dormitório na noite anterior, quando teve um monte de problema lá. Eu lembro. Ele, então, e eu tentando entender, né? Ele é o seguinte, tem outro menino aqui que fala português também. Então eu falei para você vir aqui só para você conversar com ele e confraternizar um pouco. Eu falei, oh meu Deus do céu, pra que essa pressão toda? Pra que essa Quase pressão você fala, toda? pô, velho, pra que isso, cara? E que por coincidência era o Hamilton de novo. Aí ele tinha uma salinha lá, a gente entrou. Eu falei, e aí, Hamilton, como é que você tá? Ele começou a rir e falou, cara, eu achei que eu tava em problema, eu achei que eu tinha feito alguma coisa errada. Eu falei, não, eu também tava achando, que bom que nós dois tava errados. E eu que meu fly tá sendo eleito o pior daqui. Se você achar que tava em problema, imagine eu. E na hora que o comandante me viu, que ele falou assim, você lembra de mim? Eu falei, e agora? O que eu respondo, né? Se eu falo que eu lembro, pode ser uma coisa boa. Se eu falar que eu não lembro, pode ser boa ou pode ser um baita de um problema. Mas aí no final, nessa situação ali, acabou dando tudo certo. A gente ficou ali uns 40, 50 minutos conversando. Aí o comandante, não, isso é só para vocês entenderem que vocês não estão aqui sozinhos. Né? Se precisar de alguma coisa tal e tudo mais. Aí teve um conforto, né? Aí na hora Hamilton, vocês não estão aceitando ninguém não nos seus fly lá. Porque se tiver poder ter uma troca... E o do Hamilton foi o melhor, foi considerado o melhor, mesmo? Se eu não me engano. Ele ria, e falou, cara, esse seu fly. Eu falei, cara, o que eu Ele posso ria fazer? porque ele tava com todas as ligações. Ele fazia tudo. Ele pôde ligar muito tempo para a esposa dele. O meu era sempre aquela correria. E teve uma vez que eu fui ligar para minha esposa, ela estava fazendo um programa com o meu filho, acho que ela tinha ido para Tampa, que acho que perto da época de Natal tem um negócio que eles colocam neve, um monte de coisa lá. Sim. E eu ligando... Tipo aquele que tem, acho que é aqui em Celebration, que eles botam aquela neve artificial. Isso. E tem uns negócios para poder escorregar, e eu ligando, o telefone dela não funcionando, e eu, 5 minutos de ligação só que eu tenho, ela me liga daqui a pouco, picando a ligação. Eu falo, oh, meu Deus do céu, já não tem muito tempo. Mas a gente vai sobrevivendo, né? Eu lembro que, se estiver um pouquinho rápido, você não, pode ir, vamos aí. Coisa a gente volta aqui. Eu lembro que, assim, uma das coisas que eu fui aprendendo no BMT é que você tem que tomar cuidado, porque às vezes você é o seu maior inimigo. Lá nada é pessoal. Eu não tive problemas das pessoas gritarem comigo. E o pessoal até brinca que hoje em dia eles falam que é bem mais suave que antigamente. Né? Eu não tenho experiência de antigamente, nem experiência dos outros brands. Mas nas 3 primeiras semanas, para mim, elas foram mais complicadas. Eu nem falo por saudade de casa, não era nem isso, porque a partir do momento que eu já sabia o porquê que eu tinha ido, eu tinha tomado a minha decisão, eu sabia que eu ia ficar longe de casa. Então não dava para eu poder ficar, tô com saudade, não. Lá eu vivia um dia de cada vez, eu não fazia contagem regressiva. Aos domingos, sempre ia para a igreja, que aí ajudava bastante. O desafio era você mesmo. Justamente porque, com a dificuldade do inglês, eu ficava pensando assim... E se amanhã, se eu não der conta? E se eu não conseguir amanhã? E eu não pensava que já tinha passado um dia, eu já tinha conseguido aquele dia. Você ficava vivendo sempre pelo amanhã e no medo de não conseguir, por causa da dificuldade da língua. Mas a verdade é o seguinte... A ansiedade. Isso, justamente. Né? E quando eu botei na minha cabeça que, olha, eu já cheguei até aqui. Amanhã, se eu não der conta, eu faço a mesma coisa que eu fiz hoje. Pergunto. Porque lá... Eu acredito que no Army deve ser a mesma coisa, não sei. Mas se você tem dúvida e pergunta, eles vão te responder. O que você não pode fazer é fingir que entendeu e fazer errado. Porque a partir do momento que você demonstra, se você vira para mim e fala assim, Marlon, você pega essa água e coloca aqui, eu falo, sim. Você entendeu? Eu entendi, então você vai acreditar que eu entendi. Então não justifique eu fazer errado a partir desse ponto. Né? E os instrutores, eles sabiam que eu não falava o inglês. Então, assim, na maior parte das vezes que eles iam falar comigo, eles falavam devagar,
né? Eu falo, então, você pode repetir? Ou então eu pedia para poder me mostrar. Porque quando você vê, já muda um pouco. É só repetir aquilo dali. Então, assim, depois dessas 3 semanas, aí a pessoa fala, mas são só 7 semanas e meia. Sim. Mas Intenso, lá né? dentro, parece que, igual quando você não sei se você é da geração do Dragon Ball, Sou. quando o Goku entra para aquela cápsula do tempo para treinar, que ele treina um dia e vale um ano. É tipo aquilo. Porque você tá lá, enquanto eu estava lá, mudou-se o presidente, passou Natal, passou. Então, tecnicamente, muita coisa Verdade, aconteceu. né? Que novembro foi a eleição. Justamente. E eu já estava lá já. Janeiro é verdade. Então, assim, muita coisa Mudou o ano. Mudou o ano. O Natal longe de todo mundo, passando Natal com 49 adolescentes. Aí Natal, como é que foi o Natal lá na base? Não, na verdade, não muda muita coisa. Ah, não tem isso não, gente, é Natal. Não. Thanksgiving. Você come eles mudam um pouco a comida. O Né? cardápio. Você tem um tempo para poder, porque tudo é cronometrado o tempo inteiro. Então tudo você tem tempo para poder fazer, né? Aí entra algumas punições, porque por exemplo, você tem 10 minutos para fazer determinada coisa. Se você fez em 10,3, vai fazer flexão de braço, porque você tinha 10 minutos para poder fazer. Ou algum benefício vai Entendeu? ser cortado. Alguma coisa vai acontecer. Então a gente tava sempre pagando tudo, porque sempre alguém tava passando, extrapolando. Falou, o que tiver, já vai jogando aqui antes de começar. Então já dá antes aí pra gente poder fazer, que a gente já sabe. Mas aí o que vai Thanksgiving, acontecer. então, foi um dia comum. Um dia comum. E Mas aí eles deixaram vocês ligarem. no Thanksgiving eu liguei pra minha casa. No Thanksgiving. Eu não lembro se foi no dia certinho do Thanksgiving ou se foi um dia anterior. Né? Mas eles deixaram. Natal também. Eu não me lembro se eu liguei no Natal ou Réveillon, mas um dos dois eu não liguei. Natal? Foi Natal. No Natal eu liguei. Tá E vendo? no Ano Novo não, Não liguei no Ano Novo. não pôde ligar? Não pôde. Ou só pôde. seu fly, você não? Eu lembro que o meu fly com certeza não ficou ainda. Mas não Os foi outros- porque. Foi porque. Não, é porque, rolou assim, alguém fez. Tudo sempre vai depender do seu instrutor e de como o seu fly tá indo. Se Como tá o muita seu. cagada acontecendo, cortam, entendeu? Porque tecnicamente O seu tava na tabela invertida. e você ali. não é, eles não são obrigados a te dar mais tempo, mais benefícios, por assim dizer. Tem que merecer. Isso. Você não. O fly O tem fly tem que merecer, por entendeu? um todo. Todo mundo Ou todo mundo ganha. vai junto ou ou ninguém vai ganha. dar ruim para todo mundo. Entendeu? Isso aí é inegociável. Ô, Marlon, aí você pegou 2 desafios, viu? A língua e o fly aí. E andar em sincronia com todo mundo. Mas assim, Foi uma experiência. foi boa, entendeu? Eu lembro uma vez um menino falando, nossa, eu tô com saudade do Basic Training. Eu falei, você tá doido, aí isso já é demais não, também. aí- Foi uma experiência que eu vivi, aprendi o que eu tinha para aprender, mas se Deus quiser, nunca Mas mais. pera aí, pô. Calma. Entendeu? Nunca mais. E na época que a gente estava lá, só adiantando um pouquinho, lembrando, quando estava chegando a minha graduação, estava muito frio. Então, eles queriam mudar o dia da minha graduação, mas aí, não da minha, né? De todo mundo. Tanto que, geralmente, quando a gente forma, tem a corrida, tem um monte de coisa que é feito. O nosso foi feito diferente, porque estava previsto para ficar menos 32 no dia. Menos 32. Essa era a previsão, com chuva. Né? Então, assim, aí eles mudaram muita coisa. Então, foi uma graduação um pouco diferente. Mas eu me lembro que foi uma das melhores experiências que eu vivi na minha vida. Eu virava e falava assim, Deus, foi o Senhor que me trouxe até aqui. Porque se eu olhar para trás, eu não sei como que as coisas foram acontecendo. E o meu filho me procurando, porque chega um período que aí a criança, a esposa, pode Na andar te procurando graduação. na graduação quando termina para te dar um abraço. E não tem o preço que você consegue comparar com aquele sentimento ali. Não tem. Então, assim, é um desafio. Né? Ou como diz lá na Tropa de Elite, né? Missão dada, missão cumprida. Porque é aquela certeza de que você, olha, concluí. E sem reciclagem. E sem reciclagem. Morrendo de medo, não tinha problema. Eu até brinquei com a minha esposa uma vez, que eu uso o banheiro como toda pessoa normal, mas lá nos meus primeiros 3 dias eu não consegui ir em lugar nenhum, com medo de
ir, porque tudo acontece muito rápido, de repente todo mundo ter tudo corrido, eu ter que achar todo mundo depois e não saber para onde está ninguém. E eu falava, não, vamos tentar ver como que tudo funciona. Porque assim, quando termina os primeiros 5 dias, aí você vai mesmo para onde vai começar o treinamento, né? Aquela primeira meia semana. Eu lembro que durante essa transição foi tanta gritaria, tanta coisa acontecendo, que eu sentia o meu coração batendo. De tão ansioso, que eu falei, nossa, o que está acontecendo? E gritaria, eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo nesse lugar? Se vier gritar o que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Que eu acho que foi a primeira vez que eu falei, o que eu vim fazer nesse lugar? Para que eu fui? Eu estava tão bem do lado de fora, para que eu vim aqui? Mas aí, de novo, tudo é assim, você vai percebendo, né? Aí, não necessariamente falando de religião, mas igual no meu caso, que eu sou cristão, o cuidar de Deus em cada detalhe que vai acontecendo ali na sua vida. Para quem acredita no destino, vai com coincidências da vida, né? Não importa. Mas, você assim, não tá sozinho ali. Justamente, entendeu? E eu não lembro de dormir. O Hamilton, a gente comentou uma vez, ele falou assim, cara, alguns dias era mais difícil para ele, que às vezes ele chorava um pouco. Eu teve uns 2 dias que eu fui dormir, depois de ter pagar muito exercício sem fazer, que eu dormia meio chateado. E pensei, o que eu tô fazendo? Porque, na verdade, é o seguinte, se você parar para poder pensar muito, se você esquecer o seu foco lá dentro e começar a pensar muito do lado de fora, você começa a ficar ansioso. Você se revolta lá. E aí começa a vir saudade, aí você começa a levar tudo pro lado pessoal. Aí, tipo assim, não, eu tô longe da minha esposa, longe do meu filho, e por causa desse menino de 18 anos de idade aqui fazendo uma cagada, e eu tenho que fazer isso. Entendeu? Então, assim, eu era o mais velho, mas eu não era o único casado. E isso acontece. Chega o dia de se ligar, porque aconteceu muita coisa durante a semana, e você fala, não, então hoje você não vai ter ligação, vocês não vão poder ligar para ninguém. Você fica guardando aquele momento, que você não tem muito, que é para pegar aquele ar para continuar. Aí, né? Pelo menos nessa hora é a carta fazer que te diferença. ajuda, né? Então, assim, dentro dessa realidade, eu acredito que deu tudo certo. A graduação é a confirmação ali que você conseguiu.